Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, hoje 26 de setembro, quinta-feira, dia mais ou menos quente aqui na capital paulista, dia de sol, por volta aí de 26 graus. O nosso canal é um canal de análise política, geopolítica, é um canal de atualidades e de reflexões que possam lançar uma luz no fim do túnel, neste sentido, né? Veja, pessoal, o nosso canal ele tem este formato, ele é pré-gravado, ele é baseado em textos que eu mesmo produzo. Acho difícil, neste momento, mudar o estilo do nosso canal, porque a gente tem que seguir aquilo que pode dar certo. Futuramente, tudo está em aberto, por exemplo, fazer lives. Alguém sugeriu que eu faça aí junto com o Rubem Gonzalez, o que para mim seria uma grande honra, porque eu o considero um grande comunicador e uma pessoa extremamente bem formada e estudiosa. Mas vocês veem que os nossos estilos são bastante distintos, né? Também conheço alguns canais também que seguem o mesmo formato do meu e também conseguem assim muita repercussão e influência. O canal tem um cunho educacional, não vou dizer que é pedagógico, mas tem um sentido formativo, sendo que a minha formação toda sempre foi de professor, sempre trabalhei com textos, e então acho que a gente tem que unir o útil ao agradável. Então peço aí a sua compreensão aí do nosso tipo de proposta aqui, que é lançar luz aí sobre temas relevantes do mundo absolutamente complexo e também cheio de particularidades, né? Um mundo onde nós vivemos. Veja, hoje eu vou lançar alguns subsídios aí para melhor exemplificar e inclusive concluir o vídeo de ontem, que aliás está tendo uma excelente repercussão, principalmente nos seus comentários. Veja, então ontem eu falei da máfia globalista, eu falei dos soberanistas, dos globalistas, contrapondo o âmbito, o escopo de influência de cada sistema e que os sistemas se chocam, né? Neste momento se pode dizer que o globalismo está em queda e o soberanismo, o mundo multipolar, aí os BRICS, a cooperação da Organização de Xangai e outros órgãos multipolares, né, estão crescendo, né? Veja, eu nunca diria que a máfia globalista domina o mundo todo em todo lugar. Isso não existe, isso nunca existiu. É muito difícil que algo que nunca tenha existido venha a existir, né? Do mesmo modo, pelo mesmo raciocínio, eu já disse que o universo nunca deixará de existir. Eu não acredito nisso, no fim do universo. Acho que isso é uma especulação. Por quê? Porque nunca se soube que ele não existiu em algum momento. Isso é uma especulação da física. Bom, mas aí vamos entrar num aspecto metafísico. Veja, vamos voltar à máfia global. Sob um certo aspecto, a máfia global teve dois grandes momentos. A vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, aliados entre os quais constava a União Soviética, e o complemento e o encerramento dessa vitória em 1991, que foi justamente a rasteira e o fim da União Soviética. Então, eu acho que a máfia globalista foi ambiciosa demais em 2001, quando perpetrou a queda das torres em Nova York para confrontar e hostilizar o mundo muçulmano, islâmico. Bom, e desde então, os países soberanistas, sobretudo após aí a queda das Torres Gêmeas, tomado assim como um símbolo geopolítico, a Rússia e a China à frente nunca mais pararam de crescer e de se desenvolver. A China mais no sentido comercial, produtivo, capitalista, e a Rússia mais no sentido da soberania, das forças armadas, da tradição militar e potência nuclear e por aí vai. Veja, então eles nunca pararam de crescer, né? E compreenderam, né? Após invasão do Iraque, invasão do Afeganistão, destruição da Líbia, destruição da Síria, o esfacelamento da Tchecoslováquia. Bom, eles perceberam ali que eles poderiam ser os próximos, né, da gana, da sanha do globalismo, né? Veja, então agora estamos num momento crucial. Aposta-se tudo numa reação nuclear da Rússia.
e jogam bestialmente sob uma loucura completamente imoral e, pasmem, messiânica lá na Palestina e agora também no Líbano, né? Veja, o mundo multipolar, ele ainda está no parto. Nós não nos devemos empolgar, hein? Nós temos que ter paciência. Mas eu, pessoalmente, eu não creio que isso será abortado, como querem os abortistas, né? Os globalistas são os abortistas, né? Se pode também fazer esta analogia. Para se ter uma ideia do poder da máfia global, veja, mas eu não estou dizendo que ela é todo-poderosa, né? Só Deus é todo-poderoso. Mas veja, o Gaddafi, que foi o maior líder da Líbia, né, foi morto pela máfia global. Porque ele era um ditador? Ou porque ele tinha o grande sonho de unir os países africanos em uma União Africana, inclusive com moeda própria, contra a vontade da máfia globalista, que não admite nada que não seja o dólar americano? E a máfia globalista, veja, ela destruiu o Gaddafi na frente, na cara de todo mundo, à vista de todo mundo, para que todos os líderes, todos os presidentes percebessem, olha, nós vamos fazer isso daí, porque isso daí que você quer fazer vai contra os interesses da nossa política globalista. A política nacional doméstica jamais deve confrontar ou se sobrepor aos interesses do nosso governo globalista, assim disse a máfia global, né, nos seus jornais, aí, na sua grande mídia, que é controlado por 6 indivíduos, né, jázaros. Né? Bom, isso daí também se aplica a Vladimir Putin, né? Ou seja, ele também foi colocado uma encruzilhada. Embora o Putin ele adquiriu certas qualidades, certos privilégios, os quais ele mesmo conquistou por si mesmo, por sua própria qualidade humana e de líder. Mas o Putin, veja só, ninguém precisa ficar triste pelo que eu vou dizer. Veja, malgrado todo o seu poder bélico e militar que a Rússia efetivamente tem, veja só, o Putin ele está no poder há 24 anos. E, no entanto, quem é o diretor do Banco Central da Rússia? Um homem da máfia global, um homem dos banqueiros sionistas, um homem do neoliberalismo aí casar, um homem que trabalha e responde diretamente ao Fundo Monetário Internacional. Como é possível isso? É a mesma coisa que foi aqui no Brasil, aí, né? Agora parece que mudou, né? O Brasil, eu não sei exatamente quem é que é o novo diretor aí, presidente do Banco Central do Brasil. Me parece que o presidente neoliberal lá, evidentemente, foi substituído talvez por outro. Do Banco Central, desculpe, parece que foi substituído. Bom, ainda não vou abordar o Brasil nesse momento. Né? Voltando, vejam, se o Putin remover e colocar um patriota, um russófilo, né, um amigo da Rússia, um nacionalista, na direção do Banco Central da Rússia, imediatamente o Fundo Monetário Internacional vai emitir um relatório dizendo que o novo diretor do Banco Central da Rússia é uma pessoa absolutamente incompetente, inventarão um monte de mentiras, né, vão usando inteligência artificial, vão colocar ele em algum bordel lá do Brian Epstein, jogadas sujas, etc. E daí as ações do governo russo, o valor das empresas russas de energia, de gás, de petróleo, de coltan, de cobalto, de níquel, de ouro, de terras raras, de antimônio, de alumínio, porque vocês não devem ter dúvida de que eles continuam vendendo para o Ocidente essas coisas. Suas ações despencarão. Né? O governo russo descerá aí na sua confiabilidade, na sua classificação de crédito internacional. Veja, nenhuma empresa privada deveria ter uma classificação de crédito mais alta do que a classificação de crédito de um governo soberano. Ou seja, haverá uma enorme propaganda para desmantelar o governo da Rússia e prejudicar ainda mais a sua economia. Porque é assim que as coisas funcionam. Quem tem a propaganda, a mídia, as grandes agências de notícias, controla até mesmo o sistema econômico liberal, bancário e influencia até mesmo o crédito, a confiança que o povo deposita em seu próprio governo. Ainda quando é um governo bastante mais soberano do que o por exemplo, do Brasil. Bom, muitos dirão que isso daí não é bem assim na Rússia, que ela é independente do FMI, do Banco Mundial, etc. Só que não é assim. Ainda não é assim. Veja, agora em Kazan, em outubro, os avanços para avançar na desdolarização e na criação do sistema próprio dos BRICS promete ser um grande momento do avanço do mundo multipolar. Então, por que eu digo isso? Veja, nós nunca devemos subestimar a máfia global. Ela tem cartas na manga e vai jogá-las, e vai jogar nos momentos chaves. Esses caras não erram.
Então, a emergência do mundo multipolar é penosa, é uma criancinha, está nascendo, precisa de muita proteção, de muita nutrição. Cada país que entra para os BRICS é uma ficha poderosa no jogo. A entrada da Turquia, por exemplo, é de imenso valor, vamos ver, né? Aliás, com relação à Turquia, vale o mesmo para se dizer com relação ao Brasil, hein? Ao Brasil. Veja, o Brasil ele precisa ter aquela atitude pendular, que o Getúlio Vargas sabia fazer isso, sabia jogar hora para lá, hora para cá, hora para lá, hora para cá, né? Essa é a vocação do Brasil, né? Não é que o Brasil ele faz isso de maneira maquiavélica, pensada, estratégica, tática, né? Não, o Brasil faz isso porque o Brasil é assim, né? Ele vive na corda bamba, então é bom que ele seja assim, é da natureza do Brasil ser assim. Agora, já passa da hora de ter uma doutrina relacionada a essa capacidade, por exemplo, que a Turquia tem, a Índia tem, a Indonésia tem, sabe? Eles conseguem jogar num mundo extremamente polarizado, dividido, perigoso, sendo que essa atitude pendular ela vai ao encontro das necessidades do próprio país, né, do próprio Brasil. Então tem hora que ele vai ter que ceder aos democratas, aos americanos, porque é uma força avassaladora a mídia americana, a propaganda americana e também as forças armadas americanas. Mas tem hora que ela vai ter que ir realmente para o lado dos BRICS, né? Mas ela vai ter que confrontar as forças, então ela vai ficar num limbo, aí, num pêndulo, numa balança, pesando as coisas, para se fortalecer e também para não adquirir inimigos poderosos. Bom, vamos ver, né? Continuando aqui, segunda parte do vídeo, pessoal. O Daniel Stulin, que é uma das nossas fontes, ele está dando lá um webinar. Bom, eu gostaria até de fazer, né, mas me sobra muito pouco tempo. Além do mais, eu tenho acesso aos textos, aos livros dele, às transcrições de vídeos e tal. Bom, ele mostra aí, através de fontes raras e importantes, sobretudo as do velho KGB, da Lubyanka, onde ele trabalhou quando jovem, né? Ele diz que a grande dominação mundial, bancária e dinástica, eugenista, sionista, casar, globalista, etc., a dominação mundial se originou do Egito Antigo. O webinar é sobre esse tema, que eu acho um tema bastante importante. Bom, hoje essa dominação mundial seria umas 350 famílias, né? Aliás, eu estou preparando um vídeo para falar de algumas dessas famílias. O Fritz Springmeier, ele trabalhou na CIA, ele escreveu um livro absolutamente fora de série, que lançou alguma luz sobre essa doideira aí das linhagens sanguíneas Illuminatis, né? Veja, não é exatamente como as pessoas pensam. As pessoas pensam que eles pensam em tudo, controlam tudo, já previram tudo, etc. Não, não é bem assim. Eles controlam bastante, mas ninguém controla tudo. Tem muitas pontas soltas. Mesmo a melhor inteligência artificial do mundo, e ela, a mais perfeita, está nas mãos aí da máfia global. A China está avançando muito nisso daí, né? Sobretudo na área da inteligência artificial para a área militar, hein? Mas veja, mesmo a melhor IA do mundo tem um grau de acerto aí de uns 90%, no máximo uns 92%. Quer dizer, existe uma margem de erro, um limbo aí de uns 8, 10%, né? Os que controlam o mundo das sombras possuem as mais altas tecnologias de controle da sociedade. E, portanto, foi a máfia global que gerou a atual crise sistêmica, a polarização total do mundo. Eles controlam as religiões também, não se esqueçam disso, hein? Eles gerenciam os grandes líderes do mundo, acompanham tudo através dos melhores serviços de inteligência do mundo. Quando eu digo que eles acompanham tudo que eles conseguem acompanhar, estão entendendo? Eles não acompanham tudo, né? Eles acompanham tudo que eles conseguem acompanhar. As pessoas não sabem que os serviços de inteligência, eles se comunicam. Eles passam informações uns para os outros. E sempre aparece um traidor, um que vendeu informações demais, né? Só que na máfia global era necessário que alguém vazasse informações de um lado para o outro. Eles contam com isso. Não é que eles promovem isso, né? Naturalmente que eles punem, né? Por exemplo, a bomba atômica. Então tinha lá o Oppenheimer, o Fermi, o Einstein, né? E daí em 1949 o Stalin anuncia que também tem a bomba atômica e prova que tem. Vocês procurem aqui no canal um vídeo chamado Drop Shot para membros. Foi um seguidor nosso que me pediu para fazer este vídeo. Veja, depois teve dois físicos lá, um casal genial de físicos lá nos Estados Unidos que passaram informações para o KGB. Né? Depois foram presos e tudo mais. A mais alta elite, ela tem a pretensão de ser dialética, e ela é dialética, de se colocar acima dos dois lados e promover a divisão.
Bom, mas vamos entender qual o valor de uma informação de altíssimo nível. Na verdade, uma informação só tem valor para você se você tem o que fazer com aquela informação, você entende? Tem até um ditado esotérico que diz assim: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, não adianta você ter uma informação fantástica, maravilhosa, e você não ter o que fazer com ela, né? Em muitos casos é necessário você anotar aquilo lá e deixar para um momento onde você possa até compreender aquilo lá, né? É como, por exemplo, é como um indivíduo que está estudando violão e ele pega uma música lá que ele pensa, isso aqui eu não consigo nem mesmo entender a dificuldade disso daqui. Então ele vai guardar aquilo lá, ó, daqui 5 anos eu pego de novo essa música, daqui 10 anos. Por exemplo, se você vai estudar uma língua estrangeira, você vai estudar mandarim, você não vai sair falando, né? Você vai primeiro aprender a falar oi, eu, você, bom dia, né? Você vai começar com pequenas coisas, né? Bom, a elite global, ela conhece a mente humana, ela conhece a verdadeira história dos povos e ela conhece a trama que está por trás da criação das religiões, né? Ela conhece o verdadeiro calendário. Não é esse nosso calendário aqui que já foi muito modificado e desvirtuado. Veja, até eu já fiz um vídeo aqui, acho que dois, hein, sobre o Anatoly Fomenko, sobre o engodo aí da Idade das Trevas, lá um negócio que foi inventado. Eu não vou assinar embaixo, né, nas teorias do Fomenko, mas são interessantes, hein? E são até prováveis, vamos esperar, mas que houve manipulação do calendário, houve. É muito comum você ver que tem pesquisadores que dizem que Jesus Cristo nasceu 5 ou 6 anos antes de Cristo. Quer dizer, veja só o absurdo, ele nasceu 6 anos antes dele nascer. Quer dizer, o calendário aí está desvirtuado. Quer dizer, por quê? Porque muda o calendário, né? De Juliano para Gregoriano, entra o ano bissexto, aí é que fica uma bagunça, né? Fevereiro tem 28 dias, depois tem 29. Nós estamos agora numa época de grande manipulação mental das massas humanas. Já entrando no assunto aqui da segunda parte do vídeo. Veja, a tecnologia de hipnose em massa, a manipulação da consciência, a desinformação, aí o controle do comportamento, que é um controle remoto, que inclusive é feito à distância, tudo isso vem sendo muito pesquisado, muito experimentado, hein? Desde a época do Pinel, aí, do Pinel, Pavlov, né? O Mesmer, né? O cara do hipnotismo, até o Kardec, o espírita, o Freud, o rei da psicanálise, o Bion Reich, né? O Organon lá do Reich, o Carl Gustav Jung, que escreveu lá O Poder dos Símbolos, investigou a astrologia, o taoísmo. Veja, os nazistas acumularam um vasto material sobre fisiologia, hein? Sobre psicologia, sobre os limites do estresse humano. Eles fizeram isso em loco, né? Com pessoas, né? Todo esse material acabou indo para as mãos da CIA. De certo, o KGB meteu a mão em algum também, mas só que os americanos, veja, eles reabilitaram os nazistas, colocaram eles nos melhores cargos, né? Na CIA, na NASA, na OTAN. Já os russos os eliminavam, mas não nos esqueçamos de que os russos fizeram pesquisas incríveis, até pouco conhecidas no Ocidente, e continuam fazendo, sobre parapsicologia, telepatia, telecinese, memória remota, né? Bom, nesse campo de dimensional aí, de abrir portais e de dimensões, bom, há muita especulação sobre isso daí. Talvez a gente faça também um estudo, um vídeo sobre isso daí mais à frente, para tomar pé dessa coisa aí dimensional, né? Portais, né? Tem até filmes muito bons sobre esse tema. Tem a coisa lá do CERN, né? Bom, o fato é que uma ciência da mente humana capaz de prever o que o ser humano é, desde o mais simplório ser humano até o mais inteligente deles, como é que ele vai se comportar, né? O quanto que ele depende do meio, o quanto que ele depende de suas qualidades genéticas, né? Como é que o ser humano pode ser manipulado, moldado, transformado, né? Daí é o transformismo, hein? Daí o transhumanismo aí, né? É claro que os homens, as pessoas, homens e mulheres, mais inteligentes são muito valiosos para o sistema. Os mais inteligentes e com mais poder, veja bem, a maior inteligência não é necessariamente o mais poderoso, hein? Na prática, você precisa de muita inteligência e de muito poder se você quer influenciar os acontecimentos do mundo. Raramente essas duas coisas estão na mesma pessoa, né? A mais alta inteligência e o verdadeiro poder, né?
O verdadeiro poder da mais alta elite é uma combinação aí que remonta a uma formidável tradição, né, dinástica, familiar, né, esotérica, mística também, tradição que é milenar, um grande acúmulo de conhecimento, uma grande autoridade. Veja, essa grande autoridade é a suprema capacidade de ser obedecido. Veja, não é autoritarismo não, pessoal. Essa capacidade de ser obedecido é a mais difícil que existe, porque o indivíduo ele tem de saber profunda e completamente o que ele quer, né, para ele poder influenciar pessoas que estão praticamente no mesmo nível dele, né? Bom, então esse aí é um outro tema aí ligado com sociedade secreta, com esoterismo, com misticismo, com o poder sacerdotal, enfim. Segundo o Springmeier, existe mesmo uma família da mais alta elite que cuida dessa parte aí da liderança, né? Bom, agora veja, tem muitas metodologias de controle, né? Por exemplo, seitas, igrejas, teologias, pastores, rabinos, formadores de opinião, políticos, né? Veja, por exemplo, a tal da cientologia, né? Ela é uma ferramenta de controle mental. A pessoa fica completamente refém dessa seita americana aí. A pessoa revela os seus piores defeitos. Todo mundo tem algo que não vai contar. A pessoa conta tudo. Por exemplo, se o indivíduo transou com a priminha dele aos 11 anos de idade, ele vai lá e conta tudo para o detector de mentiras, o polígrafo. O polígrafo, aparelho usado pela polícia científica para ver se o indivíduo está mentindo. E eles anotam tudo que o indivíduo diz, né? E depois o indivíduo fica enredado em pessoas que podem jogar coisas contra ele, ou revelar coisas que ele não quer que sejam reveladas, né? Por exemplo, que ele deu um tapa na avó dele quando ele era pequeno. Coisa desse tipo. Bom, deve ter coisa muito pior, né? A máfia global, ela possui médiums. Ela tem grandes astrólogos e numerólogos. Vocês não fazem ideia do peso que astrólogos e numerólogos têm dentro da máfia global, da elite global. Garantir que as religiões sejam ao mesmo tempo fator de controle social. Veja, as religiões elas geram a fé no indivíduo e também a confiança para o indivíduo. Ora, tem dois lados, tudo tem um lado bom e também tem um lado ruim. Ora, ninguém pode viver sem ter confiança em alguma coisa ou em alguém, mesmo que o indivíduo não queira saber de mais nada, né? Bom, imagine então que um indivíduo ele está na pior, né? Ele quer esquecer, ele quer se livrar de um problema, ele perdeu a confiança na vida, né? Não totalmente, porque ele toma um negócio para dormir, por exemplo, toma uns uísques a mais para esquecer. Bom, ele tem confiança então no remédio, ele toma o remédio porque ele confia que ele vai dormir, né? Ou então ele toma uma garrafa de uísque, entende? Ele confia aí que o uísque vai melhorar a vida dele. Ou então ele não tá nem aí, né? Tá mais chutando balde. Às vezes o cara só quer dormir, né? Então ele confia que o sono vai ser bom, né? Geralmente a pessoa acorda melhor no dia seguinte, claro, se não tiver de ressaca, né? Bom, por que existe a manipulação das religiões? Veja, a submissão de alguns implica na dominação de outros. Veja, alguns mandam, outros obedecem, né? Outros saem fora disso, mas no geral, se você for ver, muitas pessoas levam melhor a vida porque mantêm alguma fé no mundo espiritual, na existência de um Deus transcendental, ou mesmo um Deus pessoal com quem elas podem conversar e se abrir. Aquilo funciona como uma espécie de psicoterapia, né? Então, a religião ela é necessária. Veja, mas ela também é um processo manipulatório, né? O indivíduo acredita tanto em Deus que ele acha que vai cair ambrósia do céu, né, na boca dele, etc. Não vai precisar fazer esforço, né? Veja, os ateus também podem ser pessoas muito esclarecidas, né? Não é porque o cara diz, eu não acredito em Deus, que ele é um herege, um infeliz, um condenado. Veja, frequentemente um ateu acredita mais em si mesmo do que um crente, hein? Veja, eu acredito em Deus. Eu acho que não há nada que seja mais agradável a Deus, se é que se pode falar assim, que alguma coisa é agradável ou desagradável a Deus. Veja, não há nada que seja mais benéfico do que o indivíduo que acredita em si mesmo. Eu acho que Deus quer isso daí, né? Pelo menos o Deus que eu acredito, ele quer isso daí. Ele não quer pessoas dependentes, frágeis, vítimas de si mesmo, né? Claro, tem gente que acredita num lado sombrio de si mesmo, né? O que se há de fazer, né? Outra pessoa acredita mais no lado alegre. Veja, uma personalidade madura, ela necessariamente é complexa. E uma personalidade madura, ela sabe que há muito mais para se saber. Ela sabe que ela não sabe tudo. Ela sabe que existem limites. Uma personalidade madura, ela sabe que existem esses limites e ela consegue avaliar em si mesma.
né? Bom, continuando, pessoal, última parte do vídeo. Bom, uma coisa que é arriscado é dizer que os judeus são os culpados de tudo. A máfia global gosta de acusar os judeus, né? Que os judeus controlam o mundo, são os mais inteligentes, né? Essa coisa, né? Os judeus herdaram o sacerdócio egípcio. Veja, eles criaram um sistema bancário globalista. Tem muitos judeus lá no FMI, no Banco Mundial, nos bancos centrais, no Fed, né? Lá na City de Londres. Veja, eles são os globalistas, né? Ou eles estão dentro da máfia globalista. Mais especificamente na história, foram os levitas que herdaram os mistérios dos antigos sacerdotes egípcios. E foi a partir daí que passou a existir, assim, de um modo mais formal, mais hereditário, mais patriarcal, mais familiar, o poder das sombras aí. Daí veio também a maldade aí das castas, né? A compartimentalização do conhecimento. Veja, isso é importante. Sim, o conhecimento é parte do verdadeiro poder. Mas esse conhecimento aí, ele está compartimentalizado. Veja, ele está em compartimentos, ele está dividido, ele está como se ele estivesse em gavetas. Você só sabe aquilo que você precisa saber, né? Por exemplo, numa grande empresa, numa transnacional aí, aquilo que o teu setor sabe, o outro setor abaixo do teu, com certeza, ele não sabe. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar uma empresa aí, uma empresa química, vai, que produz ácido sulfúrico, né? No mundo todo são produzidas aí umas 300 milhões de toneladas de ácido sulfúrico por ano. Ela tem uma vastíssima aplicação em remédios, em fertilizantes, em insumos, bom, ela tem uma vasta aplicação. Então imagine que você é do setor que faz, digamos, ele é feito em etapas. Vamos supor que você está lá na segunda etapa da fabricação do ácido sulfúrico. É a etapa da oxidação do dióxido de enxofre para trióxido de enxofre. Então veja, com o tempo, você passa a fazer só isso daí. Claro, você pode aí, após 20 anos fazendo isso daí, subir de cargo, né? E conhecer uma etapa mais avançada, né? Você pode até conhecer todas as etapas, né? Se você chegar lá na cúpula do negócio. Veja, mas só os caras lá no topo da empresa conhecem a fundo a patente toda, né? O processo todo. E tem também muitas outras coisas ligadas a uma empresa desse porte. Por exemplo, fornecedores, processos industriais, questões trabalhistas, tem RH, tem contabilidade. Como é que vai descartar os rejeitos? Tem o problema das embalagens, das vendas, dos transportes, da segurança. Veja, só uns poucos caras tops lá, de uma família que está no negócio há séculos, conhece todo o negócio. Isso não é brincadeira, pessoal. Por exemplo, a família Collins, né? Eles detêm algumas das patentes químicas mais importantes do mundo. Pode-se dizer que somente eles conhecem o treco todo das patentes que eles detêm. Teve até um Collins que foi colocado lá numa tal Apollo 11, hein? Bom, isso é outro assunto, né? Bom, mas quem dividiu o mundo em castas? Os egípcios e os hindus, né? Que são mais ou menos da mesma antiguidade. Se as pessoas estão divididas, principalmente se as pessoas não sabem como é que o mundo funciona, se o cara só sabe, vamos dizer, imagine um outro exemplo, o cara é frentista de um posto de gasolina, ele coloca combustível no teu tanque. Bom, veja, é uma pessoa útil, boa. Vai ver que nas horas vagas assiste aqui o nosso canal, né? Bom, não importa o quanto humilde seja a sua vida, você pode adquirir mais conhecimentos, você pode ler um livro, você pode aprender outra língua, você pode se comunicar com pessoas de outros países, você pode sempre tentar melhorar a tua própria vida e a vida das pessoas que te são mais próximas. Por isso eu disse que a confiança é uma coisa básica, é primordial. Conforme a pessoa adquire mais conhecimento, ela também adquire um certo feeling, né? Ela não se deixa mais enganar, né? Mas não vai mais ficar chamando ninguém de burro, né? De pobre, de bandido, né? Como faz uma parte triste aí da neodireita brasileira. Bom, para a neodireita brasileira ninguém presta, né? Só o cara que é muito rico, que tem Bitcoin, que adora o tio Sam, que é anticomunista fanático. Veja, eles acreditam mesmo que existe comunismo, né? Bom, só a pessoa que se ilude aí com anarcocapitalismo. Bom, esse não é o tema de hoje, né? Bom, o mundo não é assim. A sociedade é feita por uma comunhão de fatores e de interesses comuns. O cara que põe o combustível lá no carro, ele é tão importante quanto o rei da Inglaterra. Eu diria até que o frentista, o lixeiro, aí o jangadeiro, é até mais importante, hein? Veja, eu até provo isso. Você viu quando o Macron foi puxar o saco do Lula lá no Amazonas? Ele foi pedir urânio, porque ele perdeu uma fonte de urânio lá na África.
né? Um país que se libertou da França lá. E daí deram um passeio de barco lá no Rio Amazonas. Bom, olha, tinha um jangadeiro lá, hein? Um barqueiro. Sim, esse barqueiro aí, que conhece o Rio, não tem passeio de barco do Macron no Rio Solimões. Estão entendendo? Agora, o Brasil propõe avanços importantes para tirar a ONU do buraco, da inércia e da inoperância. Veja, pessoal, vou terminar aqui o vídeo falando do Brasil. O Brasil está propondo avanços importantíssimos para tirar a ONU do buraco. E daí quem que boicota a iniciativa do Brasil de mudar o sistema do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil poder participar, por exemplo? Rabino Sam, né? O tio Sam tá contra o Brasil, para variar, né? Tá sempre boicotando o Brasil, né? No entanto, tá cheio de gente aqui puxando o saco do tio Sam, né? Não aqui no nosso canal, né? Bom, e de quebra o Jázaro aí, o Zelensky, que é o mais próximo que temos da figura do Cramunhão, né? Do Coisa Ruim. Bom, com exceção lá do bebê diabo, lá, né? Do Nathaniel, né? Lá dos Zions, aquele lá é o próprio. Pois bem, daí o palhaço aí do pênis de borracha, o Zelensky, começa a descer a lenha no Brasil e na China. Bom, se o queridinho de Londres aí, o Zelensky, ele desce o pau e coloca o Brasil e a China na mesma frase, posso concluir que a política externa brasileira melhorou, né? Se ele está descendo o pau no Brasil e na China, é porque o Brasil e a China estão indo para o lado certo, né? Bom, vamos ficando por aqui. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Prestigie o nosso canal de mídia alternativa, de mídia independente, canal de livre expressão e de livre comunicação. Muito obrigado aí por sua atenção, façam seus comentários, verifique se você está seguindo o canal. Se não tiver, já segue, né, pessoal? E recomende a algum amigo seu, algum colega, ou coloque em alguma rede. Se você gosta dos nossos conteúdos, também você pode sugerir. Vários vídeos foram feitos sobre sugestões de seguidores do canal lá nos comentários. Se quiser ajudar o canal, a maneira direta de ajudar o canal é através de um Pix, que está aí na descrição do vídeo, que é o e-mail e também o CPF, né? Pessoal, muito obrigado aí pela sua presença aqui. Vamos em frente. Até a próxima e fiquem com Deus.